começar a ter condições de superar a pobreza, a miséria e tudo mais, né? Houve um consenso no pós-guerra. Neste momento, há na Inglaterra e nos países afetados pela guerra, uma aliança entre as classes, né? Que os seus interesses são antagônicos, é lógico. A burguesia não quer, de forma nenhuma, conceder aumentos salariais, melhoria de condição para a classe trabalhadora, né? Por quê? Porque é a lógica do sistema, é uma lógica de acumulação, né? Então, naquele momento, houve uma aliança entre as classes e abandonou-se o projeto de socialização da economia, né, que é social-democrata, e propondo-se políticas mais abrangentes, dando mais dinheiro para as políticas sociais para aplacar a necessidade da população. É isso que vai acontecer lá na Inglaterra no pós-guerra e que vai, né, se desenvolver a tal ponto que nós vamos ter o famoso estado de bem-estar social. Quer dizer, olha, políticas mais abrangentes, mais universalizadas, baseadas na cidadania, de compromisso governamental com aumento de recursos para expansão desses benefícios sociais, de consenso político em favor de uma economia mista. Ou seja, economia mista, governamental, setor governamental, mas também favorecendo aí também investimentos no mercado. Por isso que ele fala em economia mista. E de um amplo sistema de bem-estar e de comprometimento estatal com o crescimento econômico e com o tal do pleno emprego, né? O que é o pleno emprego? É a sociedade ter baixíssimas taxas de desemprego. Quer dizer, ela tem, nunca é zero, isso não acontece. Mas é assim, gente, 1%, 2% da população. Isso já é considerado pleno emprego, né? Em que você vê no Brasil, nós temos, na última estatística que eu li, do IBGE, nós tínhamos mais de 14,5 milhões de desempregados só por conta da pandemia, fora os já desalentados. Deve ser muito mais agora, né? Mas a estatística do ano passado, que eu acompanhei bastante por conta da Covid-19, estava já em 14 milhões. Perdeu-se o ano passado no Brasil com a questão da Covid, né? E não foi. Vamos também esclarecer, eu estou falando da Covid, mas eu quero esclarecer uma coisa. A Covid, a pandemia, ela agravou, ela desnudou uma crise econômica que já estava em curso no Brasil. Tá bom, gente? É mentirosa a ideia. Fale. Quem quer falar? É mentirosa a ideia de que foi a pandemia que causou os desempregos. Claro que ela amplificou, ela desnudou uma crise econômica que já estava em pleno curso no Brasil. Ela vai exponenciar, tá? A Covid fez isso, mas a crise econômica já estava em pleno curso. Pode falar. Não, para dizer que eu concordo plenamente que, além de trazer à tona essa coisa da crise econômica que já, né, já estava em curso, também uma crise política. O Brasil ficou sem direção. O Brasil ficou sem direção, um desmonte das políticas públicas, enfim. Eu vou parando aqui porque eu fico totalmente indignada quando a gente toca nesse assunto e que muitas pessoas dizem, fazem a defesa que o problema está sendo a pandemia. Uhum. O problema não está sendo a pandemia. A pandemia só deixou muito claro que o Brasil se perdeu politicamente, economicamente, enfim.
é um assunto um tema bem indignante, para a gente, inclusive, a gente precisa ir conversando com as pessoas a respeito disso, porque as pessoas precisam entender também esse contexto que nós estamos compreendendo, né? Talvez por estar estudando um pouco mais, eu não sei, ou se está vivendo isso mais na pele, enfim, mas muita gente ainda está pensando que o problema é a pandemia. Que ela causou, né? Sim, sim. Aí eu concordo, era só para dizer para você que eu concordo plenamente, sabe? E lamento pelos que fazem a defesa de que não, se essa pandemia não existisse, estava tudo indo muito bem. Isso não é verdade. Inclusive, Leda, eu tenho um estudo que eu fiz já desde o ano passado. Claro, minha área de estudo é a saúde, a política de saúde. Mas eu fiz um estudo dos impactos da pandemia na saúde, levantando aspectos econômicos. Certo. E eu tenho vários dados. Eu não vou trabalhar isso hoje, para vocês não dá tempo. Mas uma outra oportunidade eu posso trazer um pouco desses dados para vocês. Aí a gente vai ver muito claramente como é que estava um pouco o Brasil antes e pós-pandemia. Sim. Legal. Viu, gente? Ó, eu estou pensando em tocar direto, para a gente terminar no máximo ali por 4h30, sabe? Vocês querem um intervalinho? Também tem isso, eu nem perguntei, né? Se as pessoas estão desmaiando aí do outro lado. Eu sou de Querem uma acordo de tocar paradinha? direto. O que vocês Eu também. Eu também concordo de tocar direto. Pode ser direto. Não, eu concordo também. Tocar direto. Não perde o rumo. Pode tocar direto. Beleza. Não, eu não quero aqui, né? De repente, não sei se está muito cansativo. Eu sei que é muito denso que eu estou trabalhando. Tocar, Pro. Mas se tiver, vocês vão avisando, né? Beleza. Muito bem, então é isso. Foram experiências aí num estado liberal, que é o estado inglês, que nós estamos analisando, porque isso aqui começa na Inglaterra, né? Quer dizer, veja, ainda que seja um estado capitalista, de modelo liberal, né? O modelo liberal é prevalência de mercado sobre o estado. Vocês vejam, eles tiveram uma experiência dessa intervenção estatal em toda a economia e com a prestação de políticas públicas, no caso, o que é a prestação de política pública? Em todas as áreas, com benefícios e serviços sociais que vão alavancar a economia do pós-guerra, né? Então, é nesse sentido, o welfare state, ele é essa experiência, né? Há um consenso político em favor dessa economia mista para a criação de um sistema de bem-estar, né? Comprometimento estatal com o crescimento econômico e chegar no tal do pleno emprego. Eles vão conseguir. Esta é a verdade, eles vão conseguir, né? Com esta medida, com este plano Beveridge, né? Vamos para frente. A ordem de adoção e expansão de programas sociais foi bastante similar em quase todos os países. No caso europeu, né, gente? Eu estou falando da Europa, por favor, não vai imaginar que eu estou falando de Brasil, porque não é verdade. Primeiro, começou-se com a cobertura de acidentes de trabalho, seguidas pelo seguro-doença e pela seguro-invalidez. Pensões a idosos, seguro-desemprego e, por último, o auxílio-maternidade. Quer dizer, você veja, é todo pensar, se a gente for pensar nas políticas sociais, raiz, né? Estou brincando aí, raiz, previdência, saúde e assistência social, vocês veem que tem tudo a ver com a ideia do Estado capitalista, com esse desenvolvimento capitalista que vai ocorrer fortemente aí, né, do século XIX para o século XX.
é pensado justamente aonde? Em amparo do risco da perda da capacidade de trabalho, né? Ó, acidente de trabalho, seguro-doença, trabalhador doente não produz, né? Se o trabalhador tem alguma doença ou algum, né, acidente de trabalho e fica com invalidez, é a cobertura do risco. Na verdade, é a socialização do risco. O Estado vai assumir isso, a socialização do risco da perda da capacidade de trabalho. Idoso não produz, pensão para viver, seguro-desemprego, auxílio maternidade para as trabalhadoras mulheres quando elas têm o bebê, né? É pensado com essa lógica, né? Vamos para frente. Então, Marshall é um autor que estuda essa área de proteção social. Esse texto que eu estou trazendo aqui para vocês já não é mais daquele que eu mandei, tá? Esta parte aqui que eu estou explorando das políticas sociais e a experiência do welfare state, vocês vão encontrar magnificamente bem trabalhada no livro Política Social, das autoras Elaine Bering e Ivanete Boschetti, que é da editora Cortez, tá? Elas vão trabalhar essa ideia aí do desenvolvimento, e vão dar uma série de autores ali que são estudiosos dessa área, não é? Da criação e implementação de políticas sociais, não é? Que começam na Europa e se estendem para as Américas, posteriormente, né? Então tá lá nesse livro, caso alguém aqui tenha curiosidade de estudar mais com afinco essas questões, né? Então, Doutora, se o veja... livro está aqui. Oi? O livro está aqui, eu tenho ele. Ah, que beleza! Eu já coloquei ele aqui do lado do caderno. Olha, esse é um livro magnífico, hein? Política Embora Social. ele é um livro didático, ele é um livro pensado para a Biblioteca Básica do Serviço Social, mas é um excelente material de estudo. Excelente. Eu gosto Então, muito dele. quem quiser até adquirir para sua biblioteca pessoal, no sentido de estudar a política social, né? É um excelente material, né? Muito bom o trabalho delas. Muito bem. Então, o welfare state ele vai superar a ótica securitária do seguro social. Lembrem-se que eu comentei lá no início, o seguro social. Ele é, né, de iniciativas individuais, né, onde a pessoa que é o proponente, né, eu estou querendo adquirir um seguro. Eu sou o pagante, eu pago, né, o que o seguro hoje chama de prêmio, é a mensalidade que você paga, o nome é prêmio. Você paga para determinadas coberturas em caso de risco. Lembrem lá do seguro do teu carro, o seguro de casa, seguro, né, pessoal, seguro, enfim. É essa lógica securitária. O welfare state ele implanta a lógica da seguridade social, porque ele vai contar aí, não com a contribuição individual das pessoas, mas vai promover essas políticas, quer dizer, qual é o orçamento, de onde vem o orçamento dessas políticas? Com o fundo público. Esta é a diferença. Elas daí têm caráter universalizante e o financiamento delas advém do fundo público. Tá bom? Eu acho que agora todo mundo ficou com bastante clareza do que é seguro social e do que é seguridade, porque tem diferença, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem isso. Então, eles vão fazer, né, a seguridade social deles com o plano Beveridge na Inglaterra, que provocou mudanças significativas no âmbito dos seguros sociais até então que eram predominantes, né? Que predominavam ali, né, em solo europeu. Vamos para frente, vamos lá ver o que nós temos aqui de interessante. Quais são os princípios que estruturam o tal do estado de bem-estar social que foram apontados no plano Beveridge, que foi um estudo feito em 1942, que o tal, né, como eu já falei para vocês, o Keynes vai aderir a esse plano, vai pegar esse plano e vai transformar isso em política, lei, política pública dentro da Inglaterra,
tá? Primeiro, a responsabilidade estatal na manutenção das condições de vida dos cidadãos, por meio de um conjunto de ações em 3 direções. Ou seja, olha aí o que ele está falando. Primeiro, aquilo que a gente já comentou. O Estado tem que reconhecer cidadania, né? Então, que vão atuar em 3 direções. Regulamentação da economia de mercado, quer dizer, o Estado regulando o mercado, a fim de manter elevado nível de emprego. Prestação pública de serviços sociais universais. Olha lá, falei tanto em serviços sociais universais, né? O que é isso? Educação, segurança social, assistência médica, habitação e um conjunto de serviços sociais pessoais, que daí variou muito de país a país, tendo ou não tendo esse tipo de serviço. Para vocês terem uma ideia, se vê um país capitalista central como a Inglaterra, a saúde é socializada, a saúde é universal, né? Então, isso é decorrência do quê? Do estado de bem-estar social, que é o welfare state, né? Então, lá nós vamos ter um exemplo máximo da universalidade de saúde, por exemplo. O Canadá também possui isso, a universalidade do sistema de saúde, sendo países capitalistas, né? Muito bem. 2, universalidade dos serviços sociais, ou seja, uma cobertura tal que cada pessoa, dentro daquelas suas necessidades, possa acessar, né, na medida em que haja aí a comprovação dessa necessidade. Implantação de uma rede de segurança de serviços de assistência social, né? Justamente a assistência social, ela é uma política de segurança individual, né? Quer dizer, o Estado reconhecendo cidadania, quer dizer, não poderia de forma nenhuma aceitar que uma pessoa morra de fome. Não poderia aceitar isso, que uma pessoa durma na rua. Porque a rede, ela é política, né, protetiva de segurança das necessidades básicas. Assistência social tem essa finalidade. Ninguém deveria passar fome. Ela tem que acessar a política a lógica, né? Estou falando da lógica desse tipo de política. Né, de amparar a fome, amparar, né, a moradia, de amparar as pessoas quando ela perde totalmente a capacidade dela prover a sua subsistência ou da sua família. Então, esta é a lógica da coisa, né? Quando a pessoa não tem a menor possibilidade de manter a sua subsistência nem da sua família, é aí que entra a política da assistência social, né? Dentro desta lógica aí de seguridade. Elevado nível de emprego, prestação pública de serviços sociais universais. Acho que esse aqui repetiu o slide. Quero ver aqui. Universalidade, acho que sim. O trabalho de formulação de propostas relativas a 3 pilares que constituem o welfare state inglês, saúde, seguros, como a gente já explicou no slide passado, de saúde, foi confiada a 3 comissões que apresentaram cada um plano para estas áreas, conhecidas, né, como comissões Butler, Beveridge e Bevan. O plano Beveridge consistiu em fazer uma fusão das medidas esparsas já existentes, ampliar e consolidar os vários planos de seguro social, padronizar benefícios e incluir novos benefícios como o seguro acidente de trabalho, o abono familiar ou salário família, seguros-desemprego e outros 6 auxílios sociais, por exemplo, auxílio funeral, auxílio maternidade, o abono nupcial, benefícios para esposas abandonadas, né? A assistência às donas de casa enfermas, auxílio treinamento para que possam trabalhar por conta própria. Você veja o leque de amplitude de benefícios e serviços possíveis dentro do welfare state, né, que foi pensado
para esta particularidade aí na Inglaterra. Claro que esse termo não é consensual nos diferentes países, não aconteceu da mesma forma nos outros países, mas foram muito próximos uns dos outros. Vamos dar exemplos atuais. Eu falei da Inglaterra, né? Da saúde, da educação na Inglaterra. Por exemplo, nos países escandinavos, agora sentem. Eu sei que vocês estão todos sentadinhas, né? Todos sentados e sentadas. Mas, por exemplo, a licença maternidade nos países escandinavos tem, em média, 2 anos. Ou seja, as mães ganham seus bebês, o Estado paga por 2 anos para elas ficarem em casa com um salário bom, enfim, para elas cuidarem dos seus bebês. 2 anos. Ou seja, neste exemplo que eu dei para vocês, o Estado não precisa ele criar creches para as crianças, porque ele paga a própria mãe para cuidar do seu bebê, né? Então, eles têm em torno de 2 anos para isso. Isso é política pública, não é? Vamos para frente. A garantia compulsória de prestações de substituição de renda nos momentos de riscos derivados da perda do trabalho assalariado pelo Estado foi uma inovação da era bismarquiana. Já o modelo beveridiano, que surgiu na Inglaterra, tem como principal objetivo a luta contra a pobreza. E isso se deu no pós-guerra, né, gente? Então, o Plano Beveridge, né, que ficou conhecido no mundo, né, como modelo estatal, né, o modelo keynesiano do Lord Keynes, do keynesianismo, ele vai se associar com um modelo de desenvolvimento do capitalismo industrial, que foi o Fordismo, e isto vai assegurar nos países de capitalismo central os famosos 30 anos de ouro, chamou-se 30 anos de ouro do desenvolvimento capitalista industrial nestes países aí, né, países centrais. Mas o objetivo principal do modelo beveridiano, que foi adotado na Inglaterra, foi o combate à pobreza. Enfim, os direitos são universais, destinados a todos os cidadãos, incondicionalmente, ou submetidos a condições de recursos. E o Estado deve garantir o quê? Mínimos sociais a todos em condição de necessidade. Então, veja, é garantia de mínimos, que quem normalmente trabalha com essa ideia dos mínimos sociais é a política da assistência social, porque ela tem que garantir padrões mínimos de cidadania. Então, daí vem saúde, previdência e outros serviços aí que podem estar no leque, né, da Seguridade Social. Tá certo? Aqui nós estamos vendo o que aconteceu na Inglaterra, né? Então, foi a era de ouro do desenvolvimento capitalista, aliou o modelo econômico, não é? Fordista, o modelo econômico do desenvolvimento industrial fordista, e o modelo social aí de política de welfare state keynesiano. Foi essa medida adotada por esses países de capitalismo central, né? O financiamento é proveniente dos impostos fiscais, ou seja, fundo público, e não da contribuição direta de empregados e empregadores, que é a gestão pública estatal, né? Quer dizer, então o imposto fiscal, ele é da gestão pública, ele é fundo público, por isso que é Seguridade Social. Os princípios fundamentais do sistema beveridiano são a unificação institucional e a uniformização dos benefícios, tá? Agora, bom, eu terminei essa parte aqui histórica do welfare state. Tem alguma dúvida de vocês? Tem algum comentário, dúvida? Estão chocados, não estão? Me falem. Então, gente. Acho que ninguém está chocado, Prof. Ninguém está chocado com o sistema
The welfare Maravilhosa. state? Na realidade, estou chocada com a situação atual do Brasil. Sim, isso mesmo, fazendo um comparativo. É verdade. Então agora eu vou para a experiência brasileira. Agora nós vamos. Peguem um lenço. Agora tem que Peguem pegar a uma caixa de bacia. lenço. Acho que tem que pegar uma bacia, prof. Pode pegar a bacia. Tá valendo. Professora, Fale. oi. Eu tenho uma pergunta. Então, o keynesianismo, ele foi não sei se é correto falar uma junção, né? Dessa política social do tipo bismarckiano lá na Alemanha. Não foi do Bismarck. Foi Eles dessa. criam o modelo beveridiano. Tá. Tá, entendi. Esse plano de Beveridge. Vem da Beveridge. Da Inglaterra, tá. Isso mesmo. Tá bom, era só isso. Porque o Bismarck, quando ele cria na Alemanha, os primeiros serviços, elas são protoformas, né? Ele ainda tem característica de seguro social. Deu para entender? Então tá. E você veja, a Inglaterra, ela vai constituir outra medida, ela vai para o fundo público, por isso a Seguridade Social. Pois é, não, isso é tudo novidade para mim. Eu não sei de onde que eu tirei que o Keynes era americano. Não. Eu não sabia que ele era inglês, né? Não tem aquele, talvez a gente escutou só falar naquele filme Cidadão Kane, que é um filme americano, né? Não, mas o Keynes é inglês, essa experiência é inglesa. Nos Estados Unidos, até hoje, né, é liberal. O sistema é mercantil, é mercadológico, né? A saúde é caríssima, é só para quem pode pagar. Quem tem que comprovar pobreza absoluta para que o Estado intervenha com alguns recursos na área da saúde, enfim, sabe? É totalmente seguro. É a forma de seguro nos Estados Unidos hoje, tá? Silvana. Oi, diga. Para o pessoal que não é da assistência social, não sei se já ouviram falar, sua aula é maravilhosa, claro, e me fez viajar também na aula da Jussara. Ela passou um filme chamado O Silco, né, que se refere às políticas de saúde, que é muito bom. E também o Germinal, para a gente poder ter um melhor entendimento, né? Se o pessoal tiver vontade e curiosidade de assistir. Depois, Adriana que está falando, né? Isso. E Adriana, depois você passa o nome direitinho para o pessoal da tua turma, porque o Sitcool é aquele documentário eu não lembro o nome do diretor, mas ele vai mostrar, né, o problema social que é com a saúde nos Estados Unidos. É um filme que tem o quê? Uns 10, 15 anos atrás só, né? Então é bem interessante mesmo. O que é ficar doente nos Estados Unidos? É bem, bem interessante. E o outro filme que é um clássico, né? É um clássico, né, que se passa aí já no século XIX. Mas são boas pedidas aí de filme para pipoca depois que terminar a aula, Ô, né? Silvana, Vocês fazem uma pipoquinha e vão assistir os filmes. Fale. Ô, Silvana, o documentário eu assisti também, assisti na graduação, assisti já para tentar entender o SUS também aqui, o quanto a gente tem que defender o SUS, né? Fazer um comparativo. Sim. É do Michael Moore, Sickle, SOS Saúde. Esse mesmo. Isso mesmo. É esse filme que a Adriana estava falando. A pronúncia é SICKO, SOS Saúde. Eu falo para meus colegas aí, se quiserem entender por que a gente tem que defender tanto o SUS, para assistir esse documentário, porque ele faz um comparativo muito, muito abrangente e significativo em relação à saúde privada e o nosso SUS aqui, né? Que é universal para todos os brasileiros. Sim, é isso. Era o mesmo que a Adriana estava falando. É o mesmo. Professora, eu creio que é o mesmo. Diga.
Sônia. Então, professora, a senhora está falando sobre o seguro, né, de saúde nos Estados Unidos, me fez lembrar um caso dentro da minha família. O meu sogro, ele é aposentado, ele trabalhava em laboratório no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa na cidade lá do Rio, entendeu? E esse Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, ela pertence à Organização Mundial de Saúde. Então, o meu sogro se aposentou por lá, pelos Estados Unidos. E ele aqui, ele faz os tratamentos dele, ele agora deu até um probleminha lá, pequenos derrames, né? Então, ele ficou com problema na locomoção. E, assim, ele vai no médico, compra os remédios, tira a consulta particular, depois ele manda uma relação que vai para lá, para os Estados Unidos, entendeu? E eles devolvem em forma de dinheiro daquilo que ele paga aqui no Brasil. Certo. Tá? É assim, você está falando isso, eu estou lembrando. Aí eu até falei assim para o senhor Heraldo, senhor Heraldo, ainda bem que o senhor ainda tem essa oportunidade de se tratar, né? Eles pagam é um seguro. É plano de saúde. É com isso. reembolso. É um plano com reembolso. Justamente, então, aí ele paga, ele teve até internado, ficou bem doente o ano passado. Aí eu sei que eles pagaram uma fortuna lá no Copa Dor, né, lá no Rio de Janeiro, da Rede Dor, e depois eles mandaram lá a relação lá para o... Não sei, acho que lá para os Estados Unidos, não sei para onde que vai. Eu sei que eles mandam em forma e repõem aquele dinheiro, sabe? Então, aí eu estou lembrando que ele tem esse seguro lá pelos Estados Unidos, que ele não é nem aposentado aqui, ele trabalhou aqui no Brasil, no Pan-Americano de Febre Aftosa, que existe até hoje, lá e pertence à Organização Mundial de Saúde. Inclusive, a aposentadoria dele vem de lá. O meu cunhado recebe o pagamento dele lá em dólar, né? E depois troca no câmbio, né? Pelo dinheiro brasileiro, no caso, pelo real. Aí você está falando isso, eu lembrei do seu Heraldo, tá? Mas é isso mesmo, é seguro-saúde. Isso, é bem isso mesmo, professora. Obrigada. E a vantagem desse teu parente, sabe qual é? Que ele está morando no Brasil, o nosso dinheiro é extremamente desvalorizado, que ele ainda... É o que eu falo para eles lá. Porque se ele tivesse que pagar um internamento nos Estados Unidos, Deus ele não conseguiria. Não, eu já falei para ele, senhor Heraldo, o senhor tem que dar graças a Deus de o senhor ainda ter, assim como sobreviver, né? Ele não tem aposentadoria no Brasil, ele não é aposentado aqui, mas ele tem a aposentadoria dele por lá e toda a vida trabalhou aqui, você entendeu? Sim. Aí ele se aposentou e recebe, aí até o meu cunhado Paulinho, que vai sempre lá receber o dinheiro dele e tal, e todo o tratamento dele é assim, eles pagam aqui, manda a conta para lá e eles reembolsam naquilo que ele pagou em real. Quer dizer, em real, sei lá. Eu sei que troca, né, o dinheiro. É assim, eu não falo, ter graças a Deus, porque se morasse lá, tá ferrado. Eu falo assim ele não conseguiria, muito caro. Sim. É muito caro. Sim, é isso mesmo. Aí você falou isso, eu lembrei. Aí brinquei com ele até na época do Obama, aí ele falava, o meu padrão é o Obama, ele botou o cachorro dele lá de Obama, a gente ria dessa com ele, né? Ele falando, eu falei assim, o senhor tem que dar graças a Deus para o senhor ter ainda esse meio de sobrevivência, né? Que querendo ou não, para ele foi muito bom, para ele, para minha sogra. Muito bem. É isso mesmo. Então, você vê uma experiência de seguro, né? Isso é a lógica do seguro, né? Isso aí. Então, vamos para a experiência brasileira. Né? Agora podem chorar. Então, como é que foi? Você já tem uma ideia, mas, enfim, eu trouxe aqui um resgate, um pequeno resgate histórico, só para a gente entender como é que isso chega na Constituição de 88, né? Então, a primeira experiência brasileira é a Lei Eloy Chaves, de 23, que ela cria as caixas de aposentadorias e pensões. Vejam, eu falei lá no começo da aula que a proteção social brasileira, ela é bastante elitista, ela é desigual, ela é excludente, né? Porque ela nasce no setor privado. Ela vai nascer no Brasil no setor privado, não no setor público, no sentido de que o Estado seja o gestor, não é, de políticas públicas. Não é o caso brasileiro, isso vai acontecer muito depois, né? Então, você vê as caixas que são criadas, elas são
a lei vai autorizar as empresas que quiserem criarem as caixas de aposentadorias e pensões. E é lógico que essas caixas não eram para todo mundo, eram para determinadas categorias profissionais de empresas, né? Empresas de determinadas áreas profissionais que tinham poder econômico, né? As primeiras caixas, marítimos, ferroviários e portuários. Vejam, eram empresas que lidavam diretamente com a riqueza nacional, porque até então, né, a Era Vargas, que vem depois, a economia brasileira ela era baseada na monocultura e agroexportadora, né? Então, eram aquelas empresas que lidavam com a riqueza nacional. Foram essas que tiveram caixas de aposentadorias e pensões, né? E com alguns serviços, eram bastante restritos, enfim. Na era Vargas, pós-Revolução de 30, o que nós temos? O Vargas, ele entra em 30 e tal, mas ele vai ficar 15 anos no poder, sai, depois volta, enfim, né? Com um período de tempo que nós vamos ter a ditadura do Vargas, que foi o Estado Novo. É a partir da era Vargas que o Brasil vai entrar, né, por pressão internacional, no desenvolvimento capitalista e industrial. É a partir de Vargas. E entender política pública no Brasil, a gente vai entender, não é? Quer entender política pública tem que estudar a partir do período de Vargas, porque é a partir daí que vai se desenvolver, não é? A forma que o Brasil vai escolher de implementar algumas políticas que não são universais. A história da universalidade, gente, é só depois de 88. Né? Mas o que ele vai fazer? Ele transforma as caixas, nos famosos IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões. Ele muda a lógica de funcionamento, né? Ele vai ampliar. E os institutos, eles já não eram mais de empresas, eles são autarquias públicas, a forma jurídica deles é autarquia. E eles vão ser organizados por categorias profissionais. Então, IAPB, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários, IAPC, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, eram categorias profissionais, né? Que, claro, tinham, quer dizer, pessoas com emprego, pessoas, né, com carteira assinada, não é? E de determinadas categorias profissionais. Não é para todo mundo, é extremamente seletivo. Então, você tem, né? No caso, elas passam a ser autarquias para determinadas categorias profissionais, não é para todo mundo, né? Então, nós temos aí um caráter extremamente seletivo aí das primeiras prestações. Aqui, a lógica dos IAPs é a lógica do seguro social, evidentemente, e a lógica de funcionamento, né? E nos institutos, veja, claramente da área da Previdência Social. Eles vão ter no seu interior, né, de formas muito diferentes, mas a saúde, a prestação de saúde, de serviços médico-assistenciais, elas começam a ser criadas dentro desses institutos, tá bom? Então, é assim que a política de saúde também ela vai começar a se desenvolver no Brasil, dentro da área da Previdência. Então, quem tinha acesso à saúde era quem tinha acesso a pagava e tinha acesso a esses institutos, tá? Começa no ano de 32, 33, e os institutos vão existir e vão crescer muito no Brasil. Eles vão existir até a ditadura militar. O período de existência deles vai cobrir várias décadas aí, né? Então, é assim que vai se proceder no período de Vargas. Eles incorporaram o trabalhador urbano, não eram extensivas aos trabalhadores rurais. Por que isso, Silvana? Porque, ora, o Brasil, né, nós sempre tivemos aí como a nossa elite, não, os industriais, a área industrial vai começar depois de 30.
Mas até então, historicamente, desde o período colonial, você tem, né, como elite brasileira. Quem é a elite? Quem é a burguesia brasileira? São as oligarquias rurais. E vocês acham que a oligarquia rural, que é extremamente exploradora também, né, vai querer que os seus trabalhadores se organizem, que tenham alguns benefícios? Não vai querer isso, né? Então, esses trabalhadores rurais só vão entrar na Previdência oficialmente os inícios dos anos 70. Olha só a história brasileira. É uma história profundamente elitista, né? De desigualdade social e de exclusão, não é? A nossa história da República no Brasil não é uma história democrática, não, né? Não é uma história de democracia. Então, é para a gente pensar, tudo isso é para pensar. Bom, Vargas, em 39, regulamenta a Justiça do Trabalho, é homologada, então, perdão, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A carteira assinada, né, a partir de uma legislação específica da CLT. Leis trabalhistas. Você veja, é só né, na parte quase nos anos 40 que no Brasil os trabalhadores vão ter, né, a proteção, a lei protetiva ao trabalho. Há um contrato entre capital e trabalho e Vargas vai criar a estrutura sindical do Estado, né? Todo sindicato vai ser, né, também autarquias ligadas ao Estado. É uma forma de controle que ele faz sobre o movimento aí da classe trabalhadora. É a forma de controle, né? Então você vê, mas é muito tarde tudo no Brasil, né? Tudo com muita luta, não é fácil. Tudo muito difícil para os trabalhadores brasileiros. Isso vai perdurar até a ditadura militar de 64. Claro que você vai ter organizações, lutas sindicais e tudo mais, mas esse sistema de proteção social vai se dar, vai ser construído e vai se consolidar aí no período de Vargas. E é lógico, ele vai passar para a história, gente, chamam ele de pai dos pobres, porque para quem não tinha nada, foram grandes conquistas. É verdade, isso não é pouco, não, isso é bastante coisa. Evidentemente que tem todo um controle aí do Estado, não é, para a classe trabalhadora. Mas se Vargas foi o pai dos pobres, ele né, na sua ação, ele é um homem inteligente, não podemos deixar de destacar isso. Mas ele vai ser a mãe dos ricos, né? Vai fazer um pacto bem forte com as elites também brasileiras. Mas, enfim. Aí outra questão, quando que ocorre aí uma mudança, algumas mudanças no sistema de proteção social brasileiro? Na ditadura, no pós-64, né? Nós tínhamos os institutos que prestavam assistência, né? Como é que ficavam as pessoas que não tinham carteira assinada, não tinham nada disso? Eram atendidas a partir de filantropia e caridade, gente. Era assim que era tratado. Nas santas casas de misericórdia, quando elas existiam nas cidades, né? Eram como se fossem indigentes. Era esta a forma, né, de atendimento à necessidade das pessoas pobres no Brasil, não é? Então, era dessa forma. O que acontece com a ditadura? A ditadura, claro, foi um período de repressão política, né, no Brasil, e de perseguição, não é, àqueles que a combatiam, né, que combatiam essa forma de subtração das liberdades democráticas, não é? Qual é a ação? A ditadura militar no Brasil, que ficou 21 anos, não é? O golpe militar pós-64, como é que eles vão agir em relação à política, né? A política econômica e a política social? Claro, se eles têm uma ação duríssima de repressão, com base na Lei de Segurança Nacional, de controle e repressão, você não pode governar só na paulada, né? Porque isso pode causar uma insurreição das pessoas e uma revolução. As pessoas,
né, se insurgem contra isso. Eles vão usar o binômio, não está aqui, mas anotem no caderninho de vocês, o binômio repressão-assistência. Repressão, porque era linha dura né, nas posições que eu contestava. E assistência. Eles vão usar a política social como forma de compensação e cooptação da classe trabalhadora para aderir a esses preceitos, né, da ditadura. Eles vão fazer isso. Eles unificam os institutos, eles vão unificar os 6 grandes institutos e vão criar um aparato, um sistema previdenciário, né? Que incluísse todos os trabalhadores urbanos com carteira assinada, seus dependentes, para os benefícios da Previdência Social. Este instituto foi o famoso INPS. Ele resultou da unificação dos IAPs. Ele foi a unificação dos IAPs. Cria-se o famoso INPS. Olha lá, isso aconteceu em 67, a consolidação da unificação de todos eles, e se cria o famoso INPS, que as pessoas que eram filiadas, né, os seus segurados, lógica do seguro, é contributiva, tinha a carteirinha do INPS. Esta professora sua que vos fala teve, quando criança, carteirinha do INPS. E lá dentro, claro que são serviços previdenciários, benefícios previdenciários, mas tinha dentro do INPS assistência médica, né? Que era uma grande prestação de serviço médico, né? Vamos ver depois, mais tarde, como é que se cria, né? Como é que se desenvolve tudo isso. Mas uniformizou os benefícios, daí não era mais por categoria profissional, e sim todo trabalhador com carteira assinada, urbano, era segurado do INPS. Então, como eu contei para vocês, ele reuniu os 6 maiores institutos, o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência, o SANDU, e tinha também a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência. Eram órgãos que existiam e que foram unificados para a criação do INPS. Muito bem. Professora, Então, eu fui muito no Sandu, professora. Hã? Eu fui Como? muito atendida no Sandu. Eu fui Muito atendida bem, lá. Eu tive essa carteirinha. Se eu soubesse que ia falar, eu ia lá na minha mãe ter pego a minha, que eu guardo de lembrança até hoje. Ainda tem a carteirinha, Eu meu Deus. tenho cartolina com a foto da gente, um carinho. Isso mesmo, cartolina. Cartolina, eu tenho a minha, guardo de lembrança. A gente trabalhava de carteira assinada, tinha direito, né, professora? Isso. Tinha direito. Quem não trabalhasse de carteira assinada e estivesse na rua, tomava umas pancadas em cima, ainda era culpado de não estar trabalhando. Que coisa triste, né? Esse é o Brasil, essa história, essa é a nossa história, infelizmente. Eu vivenciei isso também, professora. Como? Diga. Eu vivenciei essa época. A senhora falou isso, quando eu comecei a trabalhar, era desse jeito. Entendeu? Era desse jeito. Aí por isso que eu me lembrei. Eu tenho a minha carteirinha, já fui atendida no Sandu, tinha muitas casas de saúde nessa época. Né? É isso aí. Tá bom. Muito bem. Então, você veja, com a pressão dos segurados dentro do INPS, né? Para ampliar a assistência médica, daí eles têm um rearranjo interno já nos anos 70, né? Tem um rearranjo, aí eles desmembram. Pertencia ao Ministério da Previdência, mas criou-se o INAMPS, né? Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Em 78 ele é criado, né? Que é os serviços daí hospitalização, ambulatório, hospitalização, tudo dentro do INAMPS, que pertencia ao sistema previdenciário. O Brasil é muito curioso nesses arranjos, sabe? Aí vocês podem perguntar para mim, existia o Ministério da Saúde? Existia, ele foi criado em 53, mas ele era
tão diminuto, tão pequeno nas suas ações, e tinha pouca verba governamental, que ele só fazia aquelas campanhas de erradicação de epidemia. Muitos devem lembrar nas suas cidades que tinha o caminhão, né, do Sucam, que fazia fumaça. Eram essas as atividades que ficavam com o Ministério da Saúde, né? E eu me lembro disso também, gente. Eu sei que eu sou uma pós-adolescente apenas, mas eu me lembro desses carros da Sucam que iam, né, fazer detetização aí pública por causa né, das transmissões, dos vetores que transmitiam aí a malária, febre amarela, essas coisas todas, tá? Então ele tinha menos importância. Quem tinha importância era a Professora, desculpa a minha... Oi, professora, sou eu, Francine. Desculpa a minha intromissão e até a minha ignorância em alguma parte, mas é uma crítica, assim, né? Isso que a senhora acabou de falar, no início do Covid e do tratamento, a gente viu um pouco disso também, né? Da questão do uso de medicamentos inadequados, dessa postura muito errada com relação ao processo da doença. E agora, quando a senhora fala, parece que a gente vive igual um ratinho andando na rodinha, vivendo os ciclos e repetindo erros, sabe? Sim. Me veio um pouco dessa reflexão, assim, tipo um ratinho andando na bolinha, cometendo os mesmos erros em alguns processos de garantia de direitos, assim. Certo. Sempre, é muito, sabe, a contradição, o conflito e a contradição que existe dentro da sociedade. Na verdade é isso, é conflito e contradição, né? Porque você veja, nós tivemos muitos avanços, mas daí vem períodos de retrocesso, porque claro, minha gente, vocês acham que o capital quer que se desenvolvam políticas universais? No caso da saúde, que é a área que eu mais estudo, a saúde é muito mercantilizada. A saúde, né, ela é mercadoria, e é uma mercadoria cara. Vocês acham que o grande capital destas áreas, e é o que vai acontecer no Brasil, aí na época dos militares, a grande indústria farmacêutica entra no Brasil com força. O modelo que eles vão, agora eu vou falar disso, o modelo que a ditadura militar escolhe para a saúde, modelo assistencial, é um modelo extremamente caro, que é o curativista. O que é um modelo curativista? Por exemplo, é aquele modelo de saúde que você só vai no médico quando você está doente, tá? Então, claro, quando você vai no médico só quando você está doente, quando você chega lá, você tem tudo. E para te curar é extremamente caro, porque você já está doente, né? Então, o modelo que eles vão fazer, porque isso é uma escolha política, o modelo assistencial é uma escolha política. É uma medicina curativista, baseada só no curativo. Não, pouco se faz na prevenção, muito pouco se faz. Ora, prevenir é muito mais barato. Se as pessoas têm condição de fazer prevenção em saúde, ter boa alimentação, exercício, eu tenho informação de como me cuidar. Quer dizer, puxa vida, é muito mais barato e muito mais eficaz. Só que não é lucrativo. Essa é a questão, não é lucrativo. Então, essa lógica que eles vão escolher no caso da saúde, e no INAMPS, vão colocar isso dentro do INAMPS. É a lógica curativista, ela é individualista, ela é centrada no hospital. Tá, eu vou para o hospital, eu só uso saúde quando eu vou doente, eu sou doente. Diga. Eu tô aqui me coçando para falar, professora, porque vendo tudo isso, né, toda essa década de 30, 40, e já estamos aí na década de 70, né? Me veio assim à memória a luta dos assistentes sociais, Sim. sabe? Aí, principalmente quando chegou aí na década de 70, né? A grande revolução,
os avanços, eu digo no quesito mais acadêmico também, de rompimento com um sistema onde os assistentes sociais já estavam imbuídos de outras atribuições e pensamentos, né, lutando já junto com o povo, já não estava mais a serviço ali somente do Estado, no sentido da concepção da ajuda, de estar ali, né? Então, é só para reativar um pouco a nossa memória, essa questão da luta dos assistentes sociais dentro de todo esse processo, né? Verdade. Verdade. Bem importante isso que você falou. Então, você Eu tô veja, aqui- nós temos um... Sim, pode falar. Sim. Não, é que eu estou aqui vendo a aula e viajando, assim, claro que a gente está sofrendo muito, porque tudo que nós conquistamos foi com muita luta. Com certeza. Foi luta do povo, luta das categorias, né? Enfim, vamos lá, vou fechar aqui. Tá Obrigada. Bom. Imagina. Então, vocês vejam, quer dizer, o modelo que o INAMPS trabalhava de saúde, né, nós estamos falando da seguridade, que vai acontecer depois, é uma medicina extremamente cara, centrada no hospital. Por quê? Porque isso favorece o mercado. As indústrias farmacêuticas vão vender muito para o INAMPS. O INAMPS tinha hospitais próprios, enfim, já os institutos já tinham alguns, em alguns estados brasileiros eles já tinham. Mas vai vender muito material, medicamento, isso é caro. E isto vai ter um custo, porque com a crise dos anos 70, que vocês já estudaram com a Gisele, tenho certeza disso, a crise do capital dos anos 70, que, né, vai colapsar as economias do mundo e o Brasil vai entrar nessa. Vai repercutir aí na Previdência Social brasileira e no setor, né, no caso, a medicina previdenciária, que era o INAMPS. Isso vai impactar, a crise internacional do capital vai impactar nesse setor. E aí o negócio tá difícil, né? Vamos para frente. Claro que impacta, só voltando um pouquinho, ó, é isso aí, a crise do sistema capitalista mundial a partir dos anos 70 tem fortíssimas repercussões econômicas no Brasil. Desemprego em massa, gente. Gente desempregada não paga previdência, né? O modelo curativista de saúde, que é caro aos cofres públicos, ele é ineficiente diante de todas as necessidades dos cidadãos. Quer dizer, o sistema previdenciário brasileiro, de molde, né, o SIMPAS, ele vai entrar em crise também, né? Acompanhando a crise do sistema capitalista. E o país vai entrar numa recessão econômica enorme. A conta nós vamos pagar nos anos 80 e 90, nós vamos pagar essa conta da dívida externa brasileira, né? Então, impacta. E aí é o momento que realmente vai levar ao fim da ditadura, porque eles não vão mais conseguir segurar esse rojão, né? E lógico, gente, os movimentos sociais existiam, eles estavam na retaguarda, porque quem se manifestasse podia ser preso, podia ser morto, então eles estavam na surdina, mas com toda essa crise vindo né, que causa nos anos 70 e entra nos anos 80, os movimentos sociais vão ressurgir com força, e há greves por todo o Brasil, reivindicação, movimentos sociais, aí vem com toda a força. É o que vai acontecer, né? Então, essa crise vai levar, né, ao exponenciamento dos movimentos sociais, reivindicando a democracia, movimento diretas já, né? Queremos votar, que não podia votar, a ditadura não permitia isso, né? Fora, né, para os militares, a ditadura e retorno da democracia. E quem que vai entrar em cena? Agora eu vou falar algumas coisas que eu não tinha falado, né? Eu só citei, mas não comentei direito.
O movimento da reforma sanitária. Quem era essa gente? Muito importante. Eram atores da saúde. Quem que é? E começa esse movimento dentro das universidades. Né? Você vê a importância dos profissionais progressistas, dos estudantes, começa dentro. Atores da saúde lutam contra a ditadura, pedindo o retorno da democracia e a mudança do modelo assistencial da saúde. Eles começam a reivindicar um outro modelo que não fosse esse médico previdenciário, modelo universalista, tendo como bandeira saúde como um bem social, um bem público e dever do Estado, né? Então essa vai ser a luta para mudar esse estado de coisas, né? Então os anos 80 vão assistir à emergência dos movimentos sociais, o novo sindicalismo, né? Que para as greves de 79, param, né? Vocês vejam lá no YouTube, tá? O ABC Paulista para, porque a recessão econômica está enorme, os baixos salários, desemprego em massa. Então, a situação social está explosiva. Aí os movimentos sociais vão para as ruas mesmo, né? Temos um novo sindicalismo e fortemente as pressões populares para uma mudança radical do estado de coisas, né? Da política nacional. Tá? Então, a gente entra no período da redemocratização brasileira, né? E que passa a... Professora, Diga. tudo bem? Eu sou a Flávia, só Oi, um comentário. Prestando atenção ali na sua aula e no cenário atual que a gente está vivenciando, né? A senhora não percebe que parece que nessa época a questão de movimentos sociais, as bandeiras sociais estão mais amortecidas? Porque se a gente comparar a década de 70 e 80, teve um crescimento muito grande dessa questão dos movimentos sociais, na questão de conquistas, né? Uhum. E um grande apoio também popular. Sim. O movimento sanitário, dos diretas já, entre outros, né? E parece que agora os movimentos sociais não estão com tanto apoio popular para determinadas causas, até para uma mudança até para uma defesa de direitos, uma defesa de políticas públicas ali. Sim. Uhum. Isso se deu, Flávia, e os outros, né? Porque os movimentos sociais cresceram muito nos anos 80 e foram protagonistas. É lógico que teve toda uma ofensiva neoliberal para conter, principalmente desconstruir os movimentos sindicais e os movimentos sociais. Isso vai acontecer nos anos 90, tá? É por esse motivo que a gente agora, né, tem como herança, dá uma impressão, eu entendo o que a Flávia fala, uma passividade do pessoal diante da calamidade pública que estamos vivendo, né? É isso, né, Flávia, que você está sentindo, né? Isso, professora, porque você percebe assim, né? O movimento assim, para a defesa das mulheres. Uhum. Sai na rua, tem crítica das próprias mulheres, né? Sim. Não tem um sentimento de pertencimento, de leitura de classe, né? Você tem críticas dentro das próximas mulheres. O movimento do negro, tem crítica dentro do próprio movimento negro. Aí não tem como se fosse uma... como é que eu posso dizer assim, um sentimento de coletivo, uma junção com os demais movimentos sociais que defendem quase as mesmas políticas, né? Sim. Uhum. Sim, existem os movimentos muito importantes, como o movimento dos trabalhadores sem terra, vários movimentos de mulheres têm movimentos muito ativos, mas isso que você fala é verdade, de não sentir uma adesão da população para estas pautas, né? Uma adesão, sendo professora, Oi? Parece também que a gente está vivendo um conformismo, né? Sim. Uhum. Aceitando tudo o que está acontecendo aí de braços cruzados. Passivamente, né? Como se não pudéssemos mudar nada. E não é verdade. Podemos mudar tudo, né? Muita indignação, assim, e revolta de ver tudo o que está acontecendo e nada sendo feito. Mas temos movimentos emergentes. Vamos lá para frente.
Então, o que acontece com toda essa viagem que eu fiz, né? O que acontece com o campo da Seguridade Social brasileira? Na verdade, inclusive o que os autores falam lá da apostilinha que eu mandei para vocês, é que há dificuldades encontradas no processo de consolidação desse princípio de seguridade social. Por que isso? Porque muitas legislações infraconstitucionais vão regulamentar separadamente as várias políticas sociais. A saúde vai ter uma legislação específica que não conversa com a assistência, que não tem, né, não conversa com a previdência. Então, na verdade, a gente não conseguiu consolidar, né, esta grande área da seguridade social no nosso país. Nós temos políticas, né, setoriais que são setorizadas mesmo, né? As suas leis orgânicas definiram diretrizes específicas para cada uma e não explicitaram elementos que permitissem criar vínculos operacionais mesmo entre esses componentes da seguridade, o que é uma pena, é uma perda para nós, porque a saúde tinha que conversar intimamente com a assistência, conversar intimamente com a previdência e trabalhar com muito mais organicidade. Mas hoje o que a gente encontra é, se quer falar de previdência, só se dirige para o INSS e não tem nada a ver com saúde, nada a ver com assistência, a não ser, né, o BPC, que eles gerenciam, enfim, mas não tem nenhuma complementariedade, não tem nenhuma articulação entre as políticas que compõem a seguridade. Então, isso ficou esvaziado na nossa realidade brasileira, tá? É isso que o autor vai discutir lá naquele trabalho. Esse esvaziamento desse campo, né? Que foi duramente conquistado pela nossa Constituição. Então, nos anos 90, diga. Professora, e esse distanciamento, até na execução desses programas, como, por exemplo, o BPC, tem uma desarticulação de informação. Eu usei a palavra desarticulação, mas não sei se é isso. Os profissionais, por exemplo, os assistentes sociais, né, usando o conhecimento que eu tenho, que atuam em uma, eles não conversam em alguns momentos com a outra. E aí, na orientação para o usuário, a informação fica fragmentada. Às vezes ele parece uma bolinha de ping-pong, vai e volta, e em cada parte ele ouve uma parte da história, uma orientação. E aí, às vezes, ele fica tão perdido que ele acaba desistindo de algumas situações de tanto trabalho. Ou pior, acaba encontrando atravessadores que fazem essa mediação. O BPC, por exemplo, tinha muito disso, de ter atravessadores. E em uma experiência minha, enquanto coordenadora de programa de transferência de renda, em um município de 28 mil habitantes, em um cruzamento da RAIS, a gente identificou 647 BPCs feitos em um único endereço, que era de um representante um vereador, que ele era um atravessador e fazia os BPCs. Então, essa ida e vinda para acesso a um direito, ele não se conversa, as políticas não se conversam, não tem essa unicidade, e o usuário mesmo acaba daí, em alguns momentos, aderindo para esses atravessadores. Uhum. É que se eles, né, como é que é? Eles usam da ingenuidade, do desconhecimento, né, do direito das pessoas, eles usam disso para ficar, inclusive, pode contar que esse cidadão que, né, ele nem sabe que ele tinha direito e nem recebe, o outro abarcou o direito, recebe no lugar dele, né? Então, é uma calamidade pública isso. Mas é por quê? Porque de fato, não se consolidou o princípio da Seguridade Social no Brasil, né? Que é uma perda para nós, é uma perda por conta disso, né? Da fragmentação, como você fala, que ela é real, né? Muito bem. Então, aí nos anos 90, nós vamos ter um modelo, o neoliberalismo, que é um modelinho, como é que eu posso brincar com vocês? Moderninho, customizado do liberalismo entra no país. É a reação do capitalismo internacional, né, a essa crise financeira dos anos 70, que desmontou
o modelo do welfare state. Em boa parte dos países do mundo vai desmontar o modelo welfare state, né, o modelo fordista passa a ser superado, e nós vamos ter um modelinho aí, um modelo econômico. O neoliberalismo é modelo econômico, político-econômico, que, mais uma vez, né, é uma modernização das teorias aí de mercado, de prevalência do mercado sob o papel do Estado, né? Então, entramos aí com o Collor. A Seguridade Social não decola, aqui a SS, Seguridade Social, não decola no governo Collor. Quando ele tem o impeachment, enfim, quem assume é o vice dele, o Itamar Franco, aí, por muita pressão popular, nós temos a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social em 93. Ou seja, você veja quanto tempo levou, né? A Constituição é de 88. Né? 5 anos depois, para ela começar com um delineamento da sua operacionalização com uma lei orgânica. Lei orgânica, ela operacionaliza a política. Então, em 93, por muita pressão popular. Só que o que acontece, gente? Depois, né, enfim, rapidamente, o FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele entra no governo como ministro do Itamar, e depois, claro, temos aí o Plano Real, né, que isso demandaria muita discussão, tem muita coisa interessante para discutir, mas hoje não dá tempo. Mas com o sucesso do Plano Real, ele se candidata e ganha a presidência, ele vai ficar 8 anos no poder, né, e ele é um candidato, né, ele foi um candidato escolhido pelo consenso de Washington, né. Então, ele vai, de fato, se o Collor abriu a porta do modelo neoliberal, este aqui vai convidar para entrar e sentar, né? Então, é a prevalência, né, do mercado, ele vai fazer enormes privatizações, o Fernando Henrique, né? Então, vai ser um governo voltado ao mercado, né? Faltava recurso na saúde, que no governo dele aparece? Não sei se alguém lembra aqui a CPMF, que era a contribuição provisória, né? Ou seja, mas era compulsória. Toda a movimentação que você fazia no banco, automaticamente era descontado. No começo eu não lembro quanto que era, mas era 0,025, né? Centavos, um pouco menos, enfim. Você pagava sobre cada movimentação que você fizesse. A ideia é que essa contribuição, este fundo, fosse para a saúde integralmente, nunca foi para a saúde. E durou a CPMF 10 anos, né? Enfim, então, tudo isso. Extinguiu-se o INAMPS para daí, então, o SUS assumir efetivamente, não é, o seu papel como organismo, né, da política de saúde. Extinguiu-se o INAMPS, entrou o SUS, mas ele já entra muito, muito enfraquecido, muito combalido. Porque quando ele nasce, não é feito investimento nele. Não tem investimento. Então, os serviços eram extremamente ruins. O que as pessoas fazem? As pessoas migram, aqueles com poder de compra, migram para o setor, para a área pagante, que é os planos de saúde, eles explodem no final dos anos 80, 90, tá? A população pagante que tinha dinheiro vai para o plano de saúde, porque não consegue serviços no SUS. Então, você veja, né? É setor privado, é privatização da saúde, vai pagar a saúde, né? E para assistência social, ele simplesmente não dá, ele até nega a LOAS, né? Ele vai criar o Programa Comunidade Solidária, que era um programa focal e seletivo. O que é focalizado? A Comunidade Solidária, que ingeria, era um programa voltado para bolsões de pobreza e de miséria no Brasil. Quem era gestora desse programa era a mulher dele, a dona Ruth Cardoso. Quer dizer, em vez de dar, né, a escolha dele não vai ser colocar em prática a lei orgânica da assistência social. Muito ao contrário, vai para programas bem filantrópicos, focalistas, seletivos, que era o programa Comunidade Solidária para atender, né, os bolsões de miséria no país, né?
E o que acontece com a Seguridade Social? Aí é o nosso Frankenstein da tarde. Agora passamos a falar do Frankenstein. Ele vai criar, né, com toda essa crise fiscal do Estado, ele cria o Fundo Social de Emergência, papapá, e que vai se consolidar na DRU. O que é a DRU? É o nosso Frankenstein. Desvinculação das receitas da União. Ora, eu contei para vocês lá atrás que a previsão da Constituição era que a Seguridade tivesse, né, previsto, pelo menos em tese, as formas de arrecadação de orçamento para ela acontecer, né? E sempre foi uma luta isso no Brasil. Sempre foi uma luta para arrecadação, para aplicação nas políticas sociais, sempre foi uma luta. Mas aqui ele nos deu um golpe que está presente até hoje. Né? O que é a DRU? É a sigla da Desvinculação das Receitas da União. Ela foi criada em 94 no governo dele e permite ao governo federal usar livremente parte de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. Ou seja, se na Seguridade Social tinham lá previstas, ela vai ser paga com o COFINS, com a arrecadação líquida dos lucros, são áreas, né, fiscais aí de arrecadação. O governo quadru pode tirar deste fundo, no caso dele, Fernando Henrique, 20% dessa receita e aplicar onde ele bem entendesse. Aonde bem ele entendesse, onde o governo achar que deve aplicar. Se ele quiser aplicar isso para salvar banco, ele aplica, entende? Então, a DRU foi o primeiro Frankenstein, né, das políticas sociais no Brasil, tá? Porque tira-se aquela verba que estava inicialmente destinada para ir para a saúde, para a educação, não importa, ele pode tirar do orçamento da União 20% e aplicar onde ele quiser. E pior, gente, no Michel Temer, né, pós-golpe, ele, se no Fernando Henrique era 20%, ou no pós-golpe do Michel Temer, a DRU passou a ser de 30%. Pode tirar e aplicar onde ele quiser, onde o governo achar que deve. Ou seja, tirou o financiamento, né, 30%, no caso do Temer aí, das políticas sociais, né? O que a Anfip fala? A Anfip é a Associação Nacional dos Fiscais da Previdência, né? Em outras palavras, quando o dinheiro entra nos cofres da União, o governo, no caso recente, aí é 30%, pega 30% do total e usa como bem entender, tá? Então, é um desfinanciamento, é você sabotar mesmo o financiamento das políticas, né? Governo Lula, claro, foi com a sua bandeira, o Fome Zero, ele ampliou programas dentro do SUS, isso é fato, criou em 2005 o SUAS, no governo Lula que a gente tem uma ampliação, pelo menos, maior das políticas sociais que compõem a Seguridade, né? E também foi no seu governo, nos 8 anos de mandato, que nós vamos ter aí também as secretarias, de maneira geral, que vão trabalhar, né, em implementar políticas afirmativas. Isso foi muito importante, isso não existia no Brasil, né? Políticas, questão da raça e etnia, de violência contra as mulheres, tudo isso, né? Então, e continua, né, aqui um comentário do próprio texto que eu mandei para vocês, a progressiva vinculação de receitas às diferentes áreas e uma desestruturação do conceito original de financiamento solidário entre as políticas componentes da Seguridade Social. Isso continua. Então, haverá, né, algumas lutas e reivindicação de receitas para a saúde, enfim, né? Mas continua a ideia de que a Seguridade Social em si, como instância organizativa, ela continua sendo esvaziada, como eu comentei com vocês. E agora vamos mais para a atualidade, para encerrar aí a nossa tarde, né? Mais atualidade. Crise do capital e o golpe no Brasil, né? O que acontece no governo da Dilma? Aí tem os impactos da crise do capital,
né, da crise de 2008, que acontece nos Estados Unidos e se espraia do capital financeiro e vai planetariamente se espraiar, né? Aí aqui, evidentemente, nós vamos vivenciar uma ofensiva neoliberal, quer dizer, um recrudescimento dessa política, né? Dos interesses do setor de mercado, né? Que vai se dar lá no Congresso Nacional e nós vamos ter o golpe jurídico parlamentar de abril de 2016, que tirou ela do poder, afirmando, né, acusando-a das pedaladas fiscais, mas eu vou contar uma curiosidade para vocês, que eram as pedaladas que eram, assim, modificações, né, no pagamento destinação e pagamento das dívidas do governo, elas sempre foram usadas em todos os governos. E quem assinou, neste caso aí, foi o Michel Temer quando a Dilma estava fora do Brasil, foi ele que assinou, né? E ele foi o grande, entre outras pessoas, protagonista aí do impeachment da Dilma, né? Muito bem, assumiu o seu vice, que era o Temer, que aí ele é um representante dos interesses de mercado. Ele e grande parte do nosso Congresso Nacional. Vai implementar a reforma do Estado, e aí, né, retirando direitos dos trabalhadores. Como vocês sabem, a reforma trabalhista se inicia no governo dele, com a lei, né, 2017, com a lei 13.467, a lei das terceirizações, que foi também foi um impacto muito grande, né, no país, houve uma grande mobilização contra, mas foi aprovada, a lei das terceirizações, e com ele nós vamos ter o desfinanciamento mesmo das políticas sociais, né? E eu vou lembrar por que eu estou falando isso do desfinanciamento. A emenda da morte, a PEC da morte, né? A emenda constitucional 95 de 2016, que congela os gastos públicos, né? Todos os gastos públicos por 20 anos. Eles são corrigidos de um ano para outro, mesmo orçamento, mas é corrigido pelo índice de preços ao consumidor ampliado. Ou seja, se nós já tínhamos, por exemplo, na saúde, o gasto com saúde já era, no Brasil, menor do que se comparado a países que têm um sistema semelhante, já era menor do que os outros. Com a retirada, né, do dinheiro da Seguridade Social com a DRU, que ainda existe, gente, ainda está valendo. E agora, aí, com ele, a partir de dezembro de 2016, com a PEC da morte, né, que congela todos os gastos públicos. Se imagina, quer dizer, a população, no caso, ninguém pensava na Covid, mas as necessidades da população crescendo. Quer dizer, cada vez menos investimento nas políticas sociais, nas políticas públicas, né? Governo Bolsonaro, né? Quer dizer, aí virou tudo no chapéu velho mesmo, o interesse de mercado comanda o Brasil. A lei que é garantia do livre mercado, e aí com ele se realmente efetiva a reforma da Previdência Social com a emenda 103 de 19, né, que penalizou por demais os trabalhadores, principalmente os trabalhadores rurais, enfim, e as mulheres, de maneira particular. Ela penaliza muito mais as mulheres, né? E aí nós temos, para fechar esta aula de hoje, o impacto da pandemia Covid no mundo, né, e no Brasil, com esta situação que nós estamos vendo aí de extremo desgaste, né, nas políticas sociais, na seguridade, nas políticas sociais. É assim que a pandemia do Covid encontra o Brasil, com esse desfinanciamento. Por isso, desesperadora a situação brasileira na atual conjuntura, né? E você veja, até o ano passado eu pus aqui o auxílio emergencial, que foi, né, em R$600, mas que neste ano, né, com o impacto, né, com o crescimento do desemprego, da fome e da miséria, quer dizer, tinha mais do que nunca ter um auxílio emergencial pelo menos igual. E neste ano temos aí um auxílio que não dá nem sequer para a pessoa comprar gás para cozinhar.
Então, eu, na verdade, né, dentro de toda a minha exposição, né, acho que só tenho... só um negócio para vocês saberem da DRU, né, que eu peguei lá da Associação dos Fiscais, né? Desde 2008, a DRU reduziu as contas da Seguridade Social em mais de 500 bilhões. O dado mais recente, de 2016, que é de onde eu tirei, né, esta informação, do site da Anfip, é que, você vê, 4 anos atrás, foram retirados da Seguridade Social 92 bilhões de reais nesses anos, né, em 4 anos. Aliás, desculpe, em 8 anos, que ele está se referindo de 2008 até 2016, né? Já tinham sido retirados da Seguridade 92 bilhões. Então, é só para a gente pensar hoje. Eu contei para vocês a experiência do welfare state, contei para vocês aí a experiência brasileira, né, que nunca chegou perto de ser um welfare state, nada disso, e com esse impacto, né, que nós estamos vivendo da Covid-19. Então, da minha parte, gente, olha, tentei fazer assim, esse assunto levaria, acho que, uma semana no mínimo para a gente fazer com muita calma tudo isso. Eu trouxe aqui o mais relevante que eu penso nessa discussão da seguridade, e agora fico aberto aí para o comentário de vocês, porque os meus slides terminam aqui, porque essa história não terminou, né? Não tenho como finalizar isso, porque nós estamos no fogo, no olho do furacão, né? Então, agora, eu pus toda a bibliografia que eu usei aqui. Esse slide eu vou pedir para o professor Robson colocar lá na aula gravada, junto os slides, para vocês poderem estudar, para vocês pegarem as referências bibliográficas, tá bom? E agora é com vocês. Quero aí, né, uma avaliação final, dúvidas, perguntas, comentários sobre a nossa trajetória desta tarde. Oi, Silvana. Parabéns, Oi. que aula maravilhosa. Você conseguiu contextualizar todo esse processo aí, né, das políticas e trazendo para essa época aqui, né, que luta que nós temos, né? Nós temos uma luta grandiosa aí para preservar o que nós conquistamos, porque todas as nossas conquistas, elas estão sendo exterminadas, né? Sim. Então, é uma luta, mas que não pode nos parar. Não pode nos paralisar, não pode. Eu mandei até no grupo ali, no nosso grupo ali, o documentário que foi comentado aí pro pessoal, e eu peço que o pessoal assista, para a gente entender, porque no começo da pandemia, o que a gente escutava muito, eu escutava de muitas pessoas, quando tinha aquela conversa, né, para acabar com o SUS, para privatizar o SUS, era que as pessoas tinham convênio, porque muitas pessoas olham só para o seu umbigo, né, não conseguem olhar o coletivo, né, e a gente tem visto aí, e isso acho que é até um favor positivo para a gente, em relação a toda essa luta, né, de preservação e de proteção do SUS, que mesmo as pessoas que têm o convênio, elas precisam acessar o SUS, né, que elas não estão aquém, né, não tinha leito para todo mundo, essa é uma realidade, né, então para que as pessoas reflitam, né, para que nós todos possamos refletir, né, sobre a necessidade de preservação do SUS, sobre a necessidade da gente manter as políticas, né, de acesso à alimentação. A gente tem visto que as pessoas não têm comida cada vez mais, isso já acontecia no Brasil, mas agora com o Covid isso foi avolumado, né, e o Estado se enxuga, né, o Estado se encolhe, né, uma política emergencial aí, que foi de R$600, agora passou para 150, 200, né, Verdade. não dá para suprir as necessidades mínimas, né, isso é uma vergonha. E dinheiro tem, né? O dinheiro está sendo mal usado. Sim. Se a gente cobrasse que esse dinheiro fosse investido onde há necessidade, as pessoas teriam acesso à comida. É isso, obrigada pela aula, viu? Que bom. Saudades das suas aulas. Que legal. Professora, parabéns também pela sua aula, gostei muito.
né? Porque a gente faz uma viagem no tempo, realmente, eu vivenciei, né, algumas coisas do passado, ditadura militar, que eu era jovem, né, tinha 13, 14 anos, mas eu me lembro muito bem. E agora a questão do SUS. O SUS, realmente, a gente tem que levantar a bandeira e não deixar acabar nem privatizar o SUS. Que será do povo, de todos nós, não é verdade? A minha mãe, em 2019, carnaval de 2019, a minha mãe sofreu um acidente doméstico em casa. Ela estava muito estressada com alguns problemas que ela teve, e quando tudo passou, ela deu um apagão e ela caiu em casa. Caiu em casa, ela quebrou todos os ossos do rosto. Uma pessoa idosa. Foi uma coisa horrível. E minha mãe, ela tem um plano de saúde, né? Porque ela é viúva, né, do meu pai era petroleiro, meu pai era da Petrobras, e ela tem o plano de saúde da Petrobras. Porém, aqui em Curitiba, é até complicado a gente procurar e ver, porque nós moramos aqui há 10 anos, mas lá no Rio ela tinha um hospital que ela se tratava. Moral da história, eu chamei o SAMU, né? O SAMU socorreu minha mãe, levou minha mãe quando viu o problema dela lá no chão, levaram ela direto para o Hospital Cajuru, que é um hospital de trauma muito bom aqui em Curitiba. Excelente esse hospital. E a minha mãe hoje se trata pelo SUS, até porque o plano dela aqui é muito complicado, é muito caro, e vai quase toda a renda dela e não dá, porque eles descontam muito. Então, minha mãe foi super bem assistida pelo SUS, até hoje ela faz tratamento no HC, faz tratamento no Cajuru, pelo SUS, e ela teve uma cirurgia no rosto, porque ela teve que recuperar os ossos, quebrou todo, e isso a gente não se ingessa o rosto, não se ingessa a cara. Então, aquilo foi tudo por dentro, tudo amarrado, uma coisa horrível. Graças a Deus, hoje ela está muito bem, toma os remédios dela que tem que tomar, mas o médico mesmo disse, o médico falou, olha, dona Lourdes, se a senhora fosse fazer essa cirurgia pelo plano de saúde, a senhora pagava por baixo, isso em 2019, quando a minha mãe ficou bem, 6 meses depois, mais de 30 mil reais, se fosse particular. Ela fez tudo sem pagar nada, de um tratamento com muita qualidade, sabe? Então, nós temos que levantar a bandeira, sim, todo mundo adoece, todo mundo precisa de tratamento, não só quem tem plano de saúde, não, é para todos. Deus o livre acabar com esse SUS. A gente tem que levantar a bandeira para ele não acabar, para ele continuar existindo, é a nossa bandeira de luta, né? É olhar o coletivo, aquilo que é bom para mim, é bom para o outro, né? Aquilo que não me satisfaz, não satisfaz o outro. Saúde é para todos, entendeu? Então, o nosso SUS ele tem que ficar. Nós temos que realmente lutar por essa bandeira. Está aí um exemplo dentro da minha casa, da minha mãe. Ai, que não fosse aquele hospital. É o hospital do Cajuru, né, que pertence lá à PUC. Então, ele é totalmente SUS, sabe? Ele é SUS, ele não tem convênio. Convênio é o champanhar lá. Isso. Então, muito bom. Era isso que eu queria falar. Que bom, isso mesmo, Sônia. O SUS é entender a saúde como um bem público, um bem coletivo, né? Não uma mercadoria, mas um bem coletivo. Tem isso. Professora, eu queria dizer que eu estava muito ansiosa por essa aula. Eu trabalhei com o professor Dorival, né, o falecido Dorival da Costa, a professora Márcia Terezinha no CEDEPS. Então, eu ouvia muito falar sobre o teu nome, tinha uma referência do teu nome muito grande, eu tinha uma expectativa muito grande por essa aula, e tenho a dizer que ela foi suprida com excelência, assim, uma aula muito boa, clara, bem objetiva. Sou assistente social, então, assim, esse tripé da seguridade, ele pega, é algo que a gente vem e sempre aprende um pouco mais. A questão da bandeira do SUS, além do SUS, eu vejo muito do SUAS, a gente teve um retrocesso muito grande no SUAS, a questão dos benefícios, a questão do acesso aos benefícios,
quando a senhora falou agora, né, da FHC, né, da inserção, a gente teve isso com o programa Criança Feliz, né, que foi um primeiro andamismo ressurgindo, um movimento de retrocesso e não um movimento de ampliação de direito. Então, eu repito aquilo que eu usei, o exemplo do ratinho na rodinha, porque cada fala da senhora me via esse movimento circular da gente andando no mesmo lugar e não crescendo, não tendo avanço. E a verdade, bem da verdade, só perdendo, né, em alguns aspectos, perdendo muito. A gente vinha engatinhando para um processo de articulação até dentro da própria categoria, então, conversando um pouco mais com os assistentes sociais do SUAS, com os assistentes sociais da Previdência, na questão do BPC, na questão da garantia da parte de medicamento, de ampliação de um quarto de salário mínimo para acesso ao BPC, então, várias coisas a gente vinha avançando, mas a gente tem visto um retrocesso muito grande e essa parte, né, de privatização que é muito dolorosa e muito de perda mesmo, né? Então a gente vê privatização de espaços públicos e de direitos que a gente vai ter, a gente vê o interesse do mercado crescendo e a gente tendo perdas significativas nesse momento. Tenho tido um sofrimento muito grande, e isso é meu, assim, de pensar como que vai ser o pós-pandemia. Eu tenho vindo nesse momento, assim, de perda para o trabalhador, questão de desemprego, questão de acessos, né, e de garantias que a gente vem tendo. O que a gente começou com esse auxílio emergencial, hoje ele é uma coisa que até é impensável de você imaginar que a família vai viver com esse auxílio, e a perda, nesse momento, de garantias de emprego, ela tem sido muito grande. Então, eu tenho visto que, para a questão da Seguridade Social, nos próximos anos, a gente vai viver uma luta mesmo, um desafio grandioso de luta e que, para a gente, quem sabe, retomar algo que a gente teve no governo Lula e no governo Dilma. A gente vai ter um processo de reconstrução e para chegar próximo do que a gente estava, e que vai ser anos de novo trabalhando nisso. E eu vejo a nossa articulação e a nossa adentramento aos espaços dos conselhos, dos órgãos deliberativos, como essencial nesse momento, né? Da gente voltar enquanto categoria e voltar a ocupar esses espaços, enquanto sociedade mesmo, voltar a ocupar esses espaços. Eu tenho me sentido muito provocada nesse sentido, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia. Eu vejo que vai ser um momento da gente se marcar enquanto sociedade. E a gente pensar que o ano que vem é um ano eleitoral. Um ano pós-crise, pós-pandemia, é um ano eleitoral. Então, é o momento que a gente vai ter que se posicionar e marcar as nossas bandeiras de luta. Se elas são realmente importantes, a gente vai ser um espaço significativo. Com relação à aula, eu deixei também no grupo do WhatsApp um filme do Netflix, que é Eu, Daniel Blake, que é um filme que fala sobre a questão de acesso à seguridade nos Estados Unidos. Eu hoje estou como ouvidora, a gente também trabalha ele para falar sobre participação social, burocratização dos sistemas. Então, eu acho bem interessante, porque eu me vejo, enquanto profissional, que em alguns momentos os processos são tão burocráticos e que a gente não consegue auxiliar a população para desburocratizar esse acesso. Então, eu acho uma dica interessante, vai falar sobre seguridade, vai falar sobre burocratização, e eu deixei essa indicação no grupo do WhatsApp para os colegas. Era isso, acho que eu até me estendi bastante nos meus comentários, mas é que a aula, para mim, ela foi provocativa, ela foi muito interessante, ampliou meus conhecimentos, e foi um prazer conhecer alguém que eu já ouvia falar muito bem, e ter uma aula, né, com a senhora, professora. Obrigada pelo carinho aí, pela consideração. Não, e é uma tarefa hercúlea, gente. São assuntos que a gente demora anos estudando. Numa tarde, eu tenho que fazer uma tarde que vocês não durmam. Não é? Então, se deu para entender, tá valendo. Se deu para vocês captarem os conceitos, tá legal. Professora, só um adendo na indicação da colega, Daniel Blake, não é a Seguridade dos Estados Unidos, e sim da Inglaterra. Ah, sim. Que bom. Ótima dica.
Professora, Flávia, novamente. Oi, Flávia. Eu acho que, assim, essa aula foi muito boa, excelente, né? E de todo esse contexto, assim, eu sou assistente social de formação, né? Que fica é que, assim, a gente sempre teve 2 projetos em disputa, né? Desde quando surgiu teve aquele início de estado de bem-estar social, de consolidação de seguridade social, né? E tem momentos que um projeto avança e outro regride. E esse momento que a gente está vivendo agora, esses 2 projetos também estão em disputas. Só que um está completamente avançando e parece que o outro não está com força, que a gente não tem instrumental, não sei se é instrumental, se a gente está conformado, se a gente não acredita mais, né, que possa ter uma melhoria de algumas coisas, né? Ou se a gente começou também a estar amortecido pelo próprio sistema, né, e acabar se deixando levar pela atividade. Eu só queria comentar outra coisa. Eu estava assistindo uma live essa semana que foi promovida pelo CRES, pela Secretaria de Assistência Social do CRES, né? Teve uma fala de um assistente social, que é o Elias, de Foz do Iguaçu, né? Que ele citou uma outra fala de uma pessoa que ele ouviu num congresso, né? Que ele falou que às vezes, né, entre o acesso ao direito e o usuário, que pode atrapalhar um profissional de serviço social. Quando ele falou isso, eu falei, cara, por que será? Mas é também assim, às vezes a gente também, enquanto profissional, está servindo algum projeto. E se você não tiver um direcionamento correto do que é aquilo que você está defendendo, do que é aquilo que você quer, você vai acabar reproduzindo ainda mais o ciclo da pobreza. Trabalhando com segmentos vulneráveis, você acaba reproduzindo as falas e não consegue ter uma direção do que porque está ali, do porquê o acesso ao direito desse público, né? E a sua aula hoje, falando sobre a questão da seguridade social, e a live que eu assisti, eu acho que trouxe muito, essa fala dele muito forte, né? Assim, o que eu estou fazendo no meu espaço de atuação, né? Para falar sobre essa população, do que é que está acontecendo e por que a gente está nesses espaços, né? Eu atuo com população em situação de rua, né? Então, às vezes, muitos deles vêm pedir orientação para fazer o cadastro único, para auxílio alguma emergencial, né? E eu sempre costumo falar, né, durante meu atendimento, falar, olha, então, você sabe que a gente passou por uma PEC aí dos gastos sociais, então tem muita gente que não vai conseguir porque votou no deputado que aprovou aquilo, que está ali. Então, isso que é uma forma também nossa, assim, de a gente começar a fazer um processo de reflexão com essa classe, com quem está ali, para entender por que a gente está numa situação que está, né? E sabendo que você tem direito e tem outros processos que posso estar concluindo aí. Era essa a minha fala. Eu acho que é tudo a ver com o que você falou. Primeiro, a gente tem que ter consciência desses projetos. Consciência nós temos que ter. Né, e politizar também a população. Também tem isso, né? Tá bom? Que bom, fico feliz. Quem mais que quer falar? Alguém mais quer falar? Dar o seu depoimento, comentários? Boa tarde de novo. Silvana, na verdade, eu queria agradecer a oportunidade de assistir outra aula contigo. E viajar ao passado, lembra a tua aula lá na Unibrasil. Dizer que é maravilhoso estar na tua presença e poder absorver todo o teu conhecimento, um pouquinho, pelo menos, deste conhecimento que você passa para a gente. Muito obrigada mesmo, parabéns, a aula foi maravilhosa. Feliz de te encontrar, Adriana, muito feliz de te encontrar também, né? Obrigada, eu também. Figurinha. Sempre tirando óculos cor-de-rosa para enxergar o mundo melhor. Total, sem recaída. Ó, eu adorei um gatinho. Tudo bem, sem ser cor-de-rosa. Né? Beijo. Beijo. Ó, a Gisele voltou. Tá na casa da tua mãe, né?
Então, encerramos a aula, já deu. Eu acho que sim, acho que o pessoal já... Opa, eu massacrei o povo hoje. Hoje foi massacre. Serra elétrica, né? Não parece tantos elogios, né? Me parece que a aula foi muito Cleverson. boa. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu quero fazer rapidinho, assim, porque já falei muito também. Mas parabenizar a professora, realmente foi uma aula histórica, que fez a gente refletir, repensar e lembrar, né, das grandes lutas as quais estamos aqui hoje, né? E eu também assisti essa live que a colega falou que participou. Eu concordo, assim, quando fala a gente não pode... Nós tocamos aqui que as pessoas estão, talvez, eu não sei se é meio aérea, mas, assim, não estão, talvez, compreendendo muito o momento, e nós precisamos muito conversar com as pessoas, contextualizando o que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos num processo de retrocesso muito cansativo, a gente chega a cansar. Eu acredito que muitos dos colegas, das colegas, assistentes sociais e demais profissionais estão cansados, mas a gente não pode baixar a guarda e perder a esperança, unir nossas forças, nossos conhecimentos e aproveitar esses momentos grandiosos de aprendizagem para a gente correr para a luta. Era um pouco isso, já falei muito hoje, mas queria, assim, dizer que foi uma aula muito, muito boa. Viu, Silvana? Parabéns. Que legal, feliz. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário? Então, só nos resta, Silvana, agradecer muito a tua participação, né? Eu que agradeço. Foi uma tarde bem boa, embora densa, mas conseguimos refletir bastante. Fizemos bastante reflexões e foi legal. Né? Viu, Gisele? Depois, pô, você gravou, né? Bacana, põe lá, o Robson vai editar. E esse material que eu tenho aqui, depois é só pedir, ele pode anexar lá, para que os estudantes possam ter acesso, enfim, né? Fica lá junto, né, na gravação. Acho que sim, porque apareceu aqui, né? Sim, fica assim. Fica junto, gravado, né, para termos todos acesso, os estudantes têm acesso, e aqueles que não vieram, que quiserem, vão ter um acesso e te mandar algum trabalho, né, Silvana, para considerar a frequência, se bem que não temos tido muito essa prática, né, mas, de qualquer jeito, fica lá para quem quiser rever alguma questão, enfim. Só nos resta agradecer muito, pelo jeito foi uma aula brilhante, como sempre, então só temos a agradecer e desejar assim, um bom pós-doc, porque a professora Silvana está saindo para o pós-doc dela, né? Mas volta daqui a pouco. O ano que vem ela está aqui dando aula para a gente de novo. Tá bom, gente. Obrigada. Bom final de semana. Tudo de bom. Fé, força e coragem na luta, né? Obrigada, vamos para frente. Muito obrigada. Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau, tchau. Tchau.